Pedro vira destaque na Espanha e clube inglês promete fazer oferta de mais de 200 milhões de reais para tirar atacante do Mengão. Celta de Vigo da Espanha tem interesse na contratação de Arthur Vidal. Reunião decisiva pode selar futuro de Marinho. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua redes, vem com a gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Mais uma vez, meu companheiro Mauro Santana, o locutor bacana, amanhã partiremos para o Brasil, né, Mauro? É verdade, já fizemos o check-in, né? Agora só aguardando a chegada ao aeroporto. Amanhã, no início da tarde, chegaremos o horário daqui do Marrocos. Tem que chegar bem adiantado, inclusive a recomendação que a gente faz para quem viaja, não deixa para cima da hora para não ter nenhuma surpresa desagradável, né? Surpresa é bom, né? Mas desagradável não é, né? Com certeza. Olha aqui, Mauro Santana, segundo o Jornal Marca, numa reportagem nesse domingo, né? O Jornal Marca, um dos grandes jornais da Espanha, sobre o camisa 9 rubro-negro, né? O Pedro, que é um 9 bolado, é o Pedro. Eles colocaram lá que o brasileiro novamente é aguardado no continente. Olha isso, a matéria relembra a passagem do centroavante pela Itália, onde o Pedro fez 4 partidas pela Fiorentina e foi emprestado ao Mengão. Ele não se arrepende. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário, já que não há premiação como tal nesse torneio. Mais cedo ou mais tarde, a Europa já está esperando por você pela segunda vez. Finalizou a reportagem do Jornal Marca, Mauro Santana, tradicional diário espanhol, e trouxe também os números de Pedro, né? Em 166 partidas pelo Flamengo, Pedro marcou 79 gols, deu 20 assistências e conquistou o Brasileirão, a Supercopa do Brasil, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Bom desempenho com o manto levou a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira. E logo depois dessa reportagem do Jornal Marca, o Mauro Santana, o Fichajes.net, que é um site especializado em transferências europeias, não só europeias, né, mas também sul-americanas, transferências do mundo inteiro. Esse site trouxe a informação que o West Ham da Inglaterra está interessado em contratar Pedro. O clube inglês promete oferecer mais de 40 milhões de euros para fechar a contratação do atacante. Eu fiz a conversão aqui para o real, isso aí dá 223 milhões de reais. Se o Flamengo aceitasse, se chegasse realmente essa oferta, seria a maior venda da história, a maior venda de todos os tempos. E aí, Mauro? Olha, se realmente se confirmar essa proposta de 40 milhões de euros ou mais de 40 milhões de euros, conforme a reportagem publicada no Fichajes.net, se o Flamengo abriu mão de João Gomes por 18 milhões e 700, você acha que por 40 milhões o Flamengo permaneceria com Pedro? Agora, é o que eu sempre digo, né, com relação a essas propostas. O Flamengo hoje conseguiria no mercado trazer um jogador com, no mínimo, a mesma eficiência ofensiva que tem o Pedro por esse valor? Só o Haaland lá do Manchester City não vai conseguir. Pois é, esse que é o problema, que a questão não é vender o atleta, conforme aconteceu com o João Gomes. O Flamengo negociou o João Gomes, que fez uma baita falta no Mundial de Clubes e não trouxe um outro atleta para repor essa posição. E aí abre mão do Pedro, que hoje vive um momento... Hoje não, né? Desde o ano passado, vive um momento esplendoroso na sua carreira, não por acaso tem despertado o interesse de clubes do exterior, já não é de hoje, sondagens, inclusive o West Ham chegou a fazer sondagens pelo atleta, né? Mas proposta efetiva até agora nenhuma, até porque o Flamengo tem rechaçado todas as possibilidades de conversa para negociar o jogador, pelo menos até o presente momento. Olha, Mauro, você trouxe aqui um detalhe importante. O Flamengo não terá uma reposição à altura, caso perca aí o Pedro, né? São poucos centroavantes com as características do Pedro no mundo. Tem o Pedro, tem o Haaland, tem o Lewandowski, né? Que já tá numa certa fase de encerrar a carreira, né? O Lewandowski no auge era o Lewandowski. Mas se você tirar aí no futebol, são poucos com essas características, né, de centroavante.
não se faz mais centroavante como antigamente. E o Pedro tá nessa prateleira. Eu não acredito que o Flamengo negocie o Pedro por essas questões que a gente acabou de falar, e também o West Ham não está na primeira prateleira dos grandes clubes da Premier League, né? A gente pode colocar aí ele, de repente, numa terceira, forçando até um pouco a barra, numa segunda prateleira aí o West Ham, né, Mauro? Não, a gente pode até colocar o West Ham como segunda prateleira, né? Se a gente for levar em consideração vamos dizer assim, o High Six, né? Sim. Da Premier League, né? Os 5 maiores clubes. O West Ham, até pelos investimentos que foram feitos nas últimas temporadas, tem buscado, beliscado, tem até brigado, né, por vaga em Champions League. Então, é uma equipe, embora não tenha, vamos dizer assim, a pujança de um Manchester City, de um Manchester United, de um Liverpool, de um Chelsea, de um Arsenal da Inglaterra. No entanto, é uma equipe tradicional. Logicamente que o Pedro, né, indo para uma equipe dessas, né, tem todas as chances de brilhar no futebol europeu, principalmente pelo fato de estar na Premier League, né, que é hoje, para mim, no meu entendimento, é a melhor liga nacional do velho continente. Só lembrando que uma das últimas contratações aí do West Ham, eles gastaram muito dinheiro para contratar o Lucas Paquetá, né? O Paquetá tá lá no West Ham, brilhando na Inglaterra, na Premier League. Você venderia Pedro por 223 milhões de reais ou não? Não tem conversa, o Pedro é inegociável, você venderia qualquer jogador do elenco menos o Pedro? Ou qual o valor que você venderia Pedro? 300, 400 milhões de reais? Deixa aí nos comentários, eu vou dar a minha humilde opinião. Eu não venderia o Pedro, porque é um atacante com características únicas. Eu não venderia. E você, Mauro? Não venderia porque não tem como você repor hoje no mercado, né? E a gente já viu agora um exemplo recente do que o Flamengo fez ao negociar um jogador titular absoluto e não conseguiu repor à altura. Lembrando que Pedro, recentemente, foi publicado o seu novo contrato, até dezembro de 2027, mantendo uma multa para clubes do exterior de 90 milhões de euros. É verdade. E Mauro Santana, o Flamengo acabou de fazer aí mais de 100 milhões de reais com o João Gomes, não tá desesperado, não precisa vender. Aliás, bateu lá a receita de venda de jogadores da temporada de 2023. Dobrou logo no início do ano, né? Então não precisa vender mais ninguém. Agora, é claro, não chegou nenhuma proposta oficial, a gente está aqui trazendo a informação do Ficharrisnet lá da Espanha. Por falar em Espanha, Mauro Santana, dirigentes do Celta de Vigo, da Espanha, estiveram aqui no Marrocos conversando com dirigentes do Flamengo para contratar o volante chileno Arturo Vidal. Rolou aí essa conversa, esse bate-papo, nós não temos maiores informações, mas o Vidal é um cara que está focado, depois de todo o problema que aconteceu, aquele lance que ele jogou as chuteiras no último jogo pelo Campeonato Carioca, a live que ele participou falando do Colo-Colo, do Chile, né, só chegar aqui e me levar e tal. Parece que agora o Vidal colocou a cabecinha no lugar, ele teve aí o primeiro jogo como titular da temporada, na minha opinião foi muito bem o Vidal em campo, substituindo ali o Gerson expulso, e eu trago aqui até declarações de Arturo Vidal após o terceiro lugar, a vitória por 4-2 diante do Al-Ahly. O volante Arturo Vidal, ele disse o seguinte: eu tenho contrato com o Flamengo, não vim aqui a passeio, vim para jogar. Me esforcei para estar nos jogos, mas não estava em condições. Agora me sinto bem e vou disputar a posição. O importante aqui é que o Flamengo esteja forte e joguem os melhores, Mauro. Bom, lembrando que ele fez questão de enaltecer que isso é página virada, inclusive ficou irritado com a insistência dos jornalistas em perguntar a respeito daquelas situações que aconteceram, seu descontentamento, sua insatisfação, e ele falou que isso agora é passado, que agora o foco dele é o Flamengo e cumprir o seu contrato, lembrando que ele tem contrato até o final deste ano, até 31 de dezembro, mas a verdade é que o seu custo-benefício ainda é discutido internamente. Ele que, ao lado de Gabigol e Davi Luiz, é o maior salário do elenco rubro-negro e, logicamente, não vem entregando aquilo que se espera de um jogador da sua magnitude, da sua história e, principalmente, o quanto ele custa para os cofres rubro-negros. É verdade. Por falar em Celta de Vigo, é o mesmo clube que está aí acertando a contratação do ex-goleiro do Flamengo, o Diego Alves, né? Já até anunciou oficialmente Diego Alves, portanto, que esse
esse ano completa 38 anos, não pensa em encerrar a carreira, retornou à Espanha, onde ele atuou pelo Almeria e principalmente se notabilizou pelo Valência da Espanha, defendendo o pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi, portanto ele retornando ao futebol espanhol, onde ele tem muito prestígio, ainda goza de muito prestígio para defender o Celta de Vigo. O Celta de Vigo está investindo, né, em jogadores veteranos, é um clube que não é um clube de primeira prateleira na Espanha, por isso mesmo aí não consegue trazer jogadores, vamos dizer assim, no auge de sua forma. Então, ou contrata jogadores talentos promissores, jogadores que ainda não despontaram, ou então atletas que já estão em fim de carreira. É verdade, o Diego Alves que é ídolo lá na Espanha, né? É muito considerado lá na Espanha pelos grandes feitos, pegou pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo, enfim, ele é venerado lá e tá acertando aí com o Celta de Vigo, o mesmo clube que quer aí a contratação de Arturo Vidal. Ô Mauro Santana, durante essa nossa passagem aqui pelo Marrocos, a gente chegou a informar aos torcedores rubro-negros de alguns jogadores que o Vitor Pereira não iria utilizar na temporada. São aqueles jogadores chamados negociáveis. E o Marinho é um jogador que está nessa lista. Porém, pela nossa apuração, aconteceu uma reunião aqui mesmo no Marrocos em que o jogador convocou os dirigentes rubro-negros, tanto o Marcos Braz, que é vice de futebol, e também o Bruno Spindel, diretor executivo, e pediu para continuar no Flamengo. E ele disse que vai dar aí a volta por cima para o Flamengo recuperar todo esse investimento, né? Fazer por merecer. A gente está no início de uma temporada e esse foi o bate-papo. Vidal pediu para não ser negociado. Vidal pediu para continuar no Flamengo, que ele vai dar a volta por cima. E aí, Mauro? Bom, essa questão envolvendo o Marinho, ela, pra mim, é algo nítido, porque o esforço pra ficar, ele confirma a vontade de mandar embora. A partir do momento que o jogador procura a diretoria pra dizer que quer cumprir o seu contrato até o fim, ele que tem contrato até o final do ano, que não pretende ser negociado, a gente lembra que vários clubes já chegaram a fazer sondagens por ele, né? O Cruzeiro, o Bahia, o São Paulo foi o último. No entanto, o atleta recebe mais de R$700 mil por mês, acabou arrefecendo o interesse do tricolor paulista quando eles descobriram, né, quanto recebe o Marinho, e logicamente ele não abriria a mão hoje do seu padrão salarial para deixar o Flamengo, até porque, né, até eu quero permanecer no clube, né, com as condições, com a estrutura, salário em dia, né, e também um dos maiores salários, né, vamos dizer assim, poucos clubes no Brasil, né, talvez o Palmeiras tenha condição de pagar o que ele recebe hoje no Flamengo mensalmente, mas a verdade sim é que o jogador não faz parte dos planos do técnico Vitor Pereira, tanto é que a diretoria do Flamengo está procurando um atacante que atue pelo lado direito, né? O que denota realmente que o time, o clube não conta com esse jogador. Foi um pedido do Vitor Pereira, a contratação de um ponta para o lugar do Marinho. Você, torcedor, colocaria o Marinho na lista de negociáveis? Já deu ou não? Você acredita numa volta por cima do atleta? Acha que o Marinho ainda vai dar conta com o manto sagrado, com a camisa do Mengão? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Por falar em manto sagrado, estamos sorteando 15 camisas do Flamengo temporada 2023 lá no Clube do Rafla. Dá um pulo lá no canal Clube do Rafla para você seguir todas as recomendações. Sorteio dia 18 de fevereiro pela Loteria Federal. Tá em cima, semana decisiva. Vamos com tudo, meu amigo Mauro Santana. A gente volta ainda aqui do Marrocos com todas as informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu?